Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, que o Senhor nosso Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Estamos iniciando mais este dia na presença de Deus, na presença de nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, e que o Senhor providencie para você o suprimento a todas as suas necessidades, tá bem? Essa é a minha oração inicial ao nosso Deus e Pai em seu favor. E antes da gente prosseguir, por favor, se você puder, deixa o like para o canal, aperte o like, o joinha e deixa o gostei para gente, tem ajudado muito o canal. E também, se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e também ative o sininho das notificações para você poder ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. Se você quiser também, logo abaixo aí, no espaço dos comentários, você pode escrever nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e vamos orar por todas elas, ok? Olha, estamos no terceiro vídeo sobre a parábola do semeador. O Senhor Jesus, certa vez, ele contou uma parábola, ele fez uma comparação, não é? Dizendo a respeito de um homem que saiu para semear, o semeador. E ele disse que naquela parábola que uma parte da semente caiu na beira do caminho, a outra parte caiu em solo rochoso, a outra parte caiu entre espinhos e a outra parte caiu em solo bom. E cada uma dessas sementes reagiu de um modo de acordo com o solo em que caiu. Bom, a representação dessa parábola é a seguinte: o semeador é quem prega a palavra, né? A semente é a palavra de Deus e o solo em que cai essa semente é o coração da pessoa. Então, dependendo como está o coração da pessoa, ela vai ver essa semente brotar, crescer e dar fruto. Não é? Se o coração da pessoa estiver apropriado para receber a palavra, cuidar dela, não é? Confiar nela e praticá-la, essa pessoa vai ser bem-sucedida em tudo quanto fizer. E essa é a vontade de Deus para a gente, que a gente seja bem-sucedido em tudo quanto fizermos, não é? Que tenhamos sucesso nesta terra, que tenhamos vitória, que nós tenhamos vida com abundância. Isso é o que o nosso Deus e Pai quer para a gente. Hoje, nesse terceiro vídeo, nós vamos ver aquela parte da parábola do semeador que fala da semente que caiu entre espinhos. Vou ler para você a parábola que o Senhor contou e também a explicação que ele mesmo dá. Olha só, Mateus, capítulo de número 13, versículo 7, diz assim: outra parte da semente, não é? Caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Olha, explicando essa parábola, no mesmo capítulo 13, no versículo de número 22, o Senhor Jesus diz: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Então, essa parte das sementes que cai entre espinhos é aquela palavra que cai no coração da pessoa que ouve e ela chega de fato até a brotar, começa a crescer, as folhinhas começam a aparecer, quer dizer, a pessoa começa a ver resultado na sua vida, né? Só que, como o coração da pessoa tem espinhos, né? No sentido figurado, significa a pessoa vive preocupada com os cuidados da vida, não é? A pessoa ela fica iludida com as riquezas da vida, a pessoa começa a se apaixonar mais pelas coisas que Deus deu para ela do que pelo próprio Senhor. Já viu acontecer isso daí? Eu já vi muitas vezes acontecer isso. Eu já vi acontecer de pessoas chegando na igreja, ouvindo a palavra, aceitando Jesus. E no começo, muitas vezes a pessoa vem para a igreja, como diz por aí, né? Pior do que arroz de terceira, quebrado. E a pessoa vem para a igreja, então, numa situação, às vezes até deplorável,
tão no fundo do poço que a pessoa se encontra. Mas aí, como ela ouve a palavra, né, a palavra cai no coração dela e aquela palavra começa, aquela semente começa a brotar, ou seja, a palavra começa a operar nela, porque assim como numa semente tem vida embutida ali, na palavra de Deus também tem poder embutido ali. Então, essa palavra que a pessoa ouve começa a operar na vida da pessoa e a pessoa começa a melhorar. A pessoa muitas vezes vem para a igreja endemoniada, é liberta dos demônios. A pessoa vem doente, muitas vezes, e ela é curada, ou pelo menos começa a ser curada. A pessoa começa a ter paz, a pessoa entende a palavra, começa a praticar, aí Deus começa a levantar a pessoa, já abre portas de trabalho, condições da pessoa ganhar o seu dinheiro, não é? Pagar as suas dívidas, e a vida da pessoa vai melhorando, vai subindo de nível. Mas aí chega uma hora que a pessoa então, ela fica tão assim feliz com as coisas que ganha, que ela começa a se preocupar mais com as coisas que ganha, mais com a parte material, com a parte financeira, e vai deixando as coisas de Deus de lado. A pessoa vai abandonando a palavra. Então, no começo, quando a pessoa estava no fundo do poço, é só um exemplo que eu estou contando, tá, gente? Não é todo caso igual, mas já vi acontecer muito. A pessoa ia quase todo dia na igreja. Depois que Deus levanta a pessoa, ela aparece uma vez por semana, aí uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, aí fica uma temporada sem aparecer, aí aparece de vez em quando como se fosse um visitante, né? E não é visitante, a pessoa é membro da igreja. Mas a pessoa se comporta assim, por quê? Você pergunta para a pessoa, por que não está vindo na igreja? Ah, porque eu tive que trabalhar, porque eu tive que cuidar das minhas coisas, porque eu fiquei trabalhando até tarde, porque eu fiquei fazendo isso, fazendo aquilo, porque eu tive que viajar, eu tive que passear, eu tive que aproveitar minhas férias. E a pessoa vai fazendo tudo na frente de Deus, ou seja, ela coloca todas essas coisas como prioridade e deixa as coisas de Deus para segundo plano. Gente, o final dessa história eu já vi, infelizmente, acontecer, é muito triste, porque a pessoa acaba perdendo tudo aquilo que tem. Não porque Deus tira, porque Deus não tira, viu? Mas a própria pessoa, quando ela se desliga da palavra, é como se ela estivesse se desligando de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus e Deus é uma coisa só. Deus e a sua palavra estão tão unidos que não tem como você separar um do outro. Tem pessoas que falam assim, eu não estou indo na igreja, mas eu não larguei de Deus. É claro que largou. Sabe por quê? Quando você vai na igreja, você ouve a palavra. Quando você não vai, você não ouve. E não adianta falar, mas eu leio a minha Bíblia em casa. Tem gente que lê como se fosse um ritual mágico, como se a Bíblia fosse composta de palavras mágicas. Eu li a Bíblia. Leu, mas não entendeu. O que adianta? E muitas vezes pior, né? Lê e tem uma interpretação errada, pior ainda, né? Então, a pessoa, ela vai ficando fraca espiritualmente, ela não consegue reter aquilo de prosperidade que ela teve, ela começa a perder tudo. Por quê? Porque a ilusão das riquezas desse mundo, a pessoa começa a achar que as riquezas desse mundo são melhores do que Deus. Pobre pessoa que pensa assim, não é? E também diz o texto aqui que os cuidados da vida, a pessoa fica tão ocupada, né, com as coisas que tem que resolver e corre atrás de uma coisa e corre atrás de outra e corre atrás de outra, né? E a pessoa então vai sufocando a palavra dentro dela. Quando vê, a pessoa volta naquele estágio inicial, né, de fundo de poço que se encontrava. Tomara que não seja o seu caso, né? Tomara, e também, se for o seu caso, retome a palavra, tá certo? Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 8, a partir do versículo 11, é dito ali, é contado ali o relato do povo de Israel assim que saiu do Egito. Eles estavam para entrar na terra prometida, na terra de Canaã, e Deus dá uma advertência para eles sobre isso mesmo, sabe? Sobre Deus ser o autor da bênção e a pessoa não ficar amando mais a bênção do que o próprio Deus, tá? Olha o que Deus disse para aquele povo lá, olha: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos e às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem entrado na terra, comido e ficarem satisfeitos, depois de terem construído
boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra da escravidão. Então ele fala assim, tomem cuidado para você não se enroscar com as bênçãos que você vai receber. Nunca deixe a bênção que você recebe de Deus ocupar o lugar que pertence a Deus no seu coração. Repito para você com tristeza no coração, já vi acontecer muitas vezes. A pessoa, ela busca Deus e Deus porque honra a palavra dele, porque a própria palavra diz que aquele que busca encontra, né? Então ele levanta a pessoa e concede bênçãos para a pessoa, e aí a pessoa pega aquelas bênçãos e em vez de sempre se lembrar, amo mais a Deus do que essas bênçãos todas, a pessoa sem perceber começa a se apaixonar tanto por aquelas bênçãos que ela acaba se esquecendo de Deus. E aí o resultado é prejuízo. Já vi, repito, desculpe a insistência, acontecer muitas vezes. Não permita que seja assim com você. Permita que a palavra de Deus, entrando no seu coração, fique ali. Não deixe os espinhos dessa vida, os cuidados da vida, a ilusão com as riquezas dominar essa palavra, afogar essa palavra. Não deixe acontecer, tá? Dê sempre prioridade para a palavra do Senhor, tá certo? Vamos orar agora? Você gostaria de pegar o seu copo com água e colocar aí perto do seu aparelho? Nós vamos abençoar essa água no final, tá bom? Vamos orar e tenha certeza, Deus vai te ouvir. Medita nessa palavra, tá? Você anda corrido com as coisas dessa terra e está deixando as coisas de Deus de lado? Como certa vez o Senhor Jesus disse para as irmãs de Lázaro, né? Estava lá Maria e Marta. Maria, uma das irmãs, estava ouvindo Jesus falar. A Marta correndo atrás das louças, dos trem para lavar lá, né? Varrendo a casa, limpando a casa, e achou ruim ainda que a Maria não estivesse ajudando. E Jesus disse para Marta, 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 você se preocupa demais com essas coisas, Marta. Maria escolheu a melhor parte. Gente, é sempre assim. A palavra de Deus sempre é a melhor coisa para a gente. Ouvir, guardar, praticar essa palavra sempre, 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 antes de tudo. Aí então teremos uma vida realmente abençoada. Falemos com o Pai então. Nosso Deus e Pai bendito e santo, muito obrigado pela bênção derramada sobre as nossas vidas. Te damos graças por este momento onde podemos falar contigo. Te damos graças, Pai, porque a tua palavra é a semente que produz em nossa vida a vida com abundância. Então, Pai, ajuda essa pessoa a reter essa palavra. Que os cuidados da vida, Pai, não sufoquem a palavra do Senhor no coração dessa pessoa. E também, Pai, que essa pessoa que anda preocupada com os problemas da vida, que ela aprenda a lançar essas preocupações, essas ansiedades sobre o Senhor. Como diz o Senhor na tua palavra, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, lançando sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Pai, pelo cuidado. Já, Pai, falando neste cuidado, eu peço a Ti, manifesta esse cuidado santo que o Senhor tem por essa pessoa, curando ela dessa enfermidade maligna, dessa doença do cão, do inferno. Pai, cura essa pessoa, que essa enfermidade seja arrancada do corpo dessa pessoa, que essa doença seja tirada pela raiz, Pai, que não sobre nenhuma raiz maligna no corpo dessa pessoa. Cura milagrosamente, Pai. Te peço também, abençoa essa pessoa que ora comigo em favor dos seus filhos, em favor do seu casamento, em favor da sua casa, do seu lar. Pai, faz um grande milagre nessas vidas. Protege contra as feitiçarias, bruxarias, invejas, o olho grande. Protege, meu Pai, essa pessoa contra todo mal. Protege, meu Pai, a pessoa que está viajando na estrada, Pai, num caminhão, num ônibus ou no automóvel. Protege na ida e na volta essa pessoa que, Pai, que vai fazer uma viagem de avião. Guarda e protege contra todo mal, Senhor. E finalizando esta oração, eu te apresento esse copo com água, te peço, abençoa poderosamente, Senhor, e na certeza da tua bênção derramada, te damos graças em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém e graças a Deus. Louvado seja Deus, acabamos de orar. Você que colocou a água, beba com fé, e se não colocou água aí, não tem problema, fica na sua fé aí, sem problema algum, tá bem? E toda vez que você ouvir a palavra de Deus, retenha essa palavra e não permita que as preocupações dessa vida, os cuidados da vida e as ilusões
com as riquezas da terra, tá bom? Possam sufocar essa palavra aí. Guarde a palavra como seu maior tesouro. Tá certo? Olha, que Deus abençoe ricamente a sua vida e até o próximo vídeo.